Olá, amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist. Deixe o seu recado, dê o seu clique e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter um melhor aproveitamento, na descrição abaixo está o link para acessar aulas prévias. Vamos à nossa aula. Operação matemática de soma, parte 2. Portanto, dando continuidade ao vídeo anterior, estamos falando a respeito da operação matemática de soma quanto aos resultados, certo? Somas notáveis com número natural de base 10. Né? Como você bem sabe, somas notáveis são formas de você fazer a operação matemática de uma forma um pouco mais rápida, né? E tendo um resultado que é a chamada soma, né? Ou soma notável, certo? Agora com o número de base 10. O número de base 10 é o resultado de uma operação matemática chamada de potenciação, certo? Cujo resultado, ou a potência, né, que é chamada também, vai ser o valor 1 ou um número que seja o 1 seguidos de 0. Por exemplo, 10, 100, 1000 e assim por diante, certo? Vamos começar aqui com essa operação binária, né? O que envolve dois números. Esse primeiro número aqui é o de base 10, que é o valor 1, né? Somado a 5. Quando o valor de base 10 não possuir algarismo zero, e quando também tivermos apenas um algarismo para o primeiro valor, e um algarismo apenas para o segundo valor, temos que fazer a operação matemática, digamos, normal, né? Operação comum. Então, no caso aqui, como esses dois números pertencem à primeira ordem da primeira classe das unidades, né? Então nós somamos 1 mais 5, 6. Né? É uma conta bem simples. O próximo aqui. Agora aqui nós temos o zero nesse número de base 10, que é o 10. Né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como temos apenas um algarismo aqui, que é o 5, né, em questão, que a gente está calculando, e temos um zero, o que a gente pode fazer? Todas as vezes que a quantidade do algarismo, né, do número em questão que a gente está calculando com o número de base 10, tiver a mesma quantidade de zeros, a gente corta o zero. Simplesmente isso. Cortamos o zero e vai sobrar quem? O algarismo 1 e o algarismo 5, que vão formar o número 15. Então, 10 mais 5 é igual a 15. Né? Então, essa conta, logicamente, que ela é muito fácil de ser realizada. Né? Ela é muito simples. Mas há pessoas que têm dificuldade, né, de relacionar de forma abstrata o valor de um número com a quantidade de objetos que ela vai calcular, certo? Então, é uma maneira de contornar esse problema. Mais um exemplo aqui, ó. 100, número de base 10, mais 5. Ó, temos um algarismo aqui, temos pelo menos um algarismo zero, né, que podemos cortar. Então, cortamos apenas um, porque aqui é apenas um algarismo. Então, escrevemos 1 e 0 e 5, que vai formar o resultado, ou a soma 105. Fácil, não é? Mais um exemplo aqui, 1000 e 1005. Né? 1000 mais 5 a gente corta apenas um zero, né? Porque é apenas um algarismo aqui. E a gente escreve 105, que resulta na soma de 1005. Certo? Agora vamos para mais exemplos. Agora com dois algarismos, né? Número 15 aqui com dois algarismos. Aqui não tem nenhum zero, né? Então a gente faz a soma normal. Né? No caso aqui, nós vamos somar unidade por unidade. Né? Então, 15 aqui faz parte da primeira classe, não é? Das unidades. O primeiro algarismo, 5, é da primeira ordem das unidades. O segundo aqui é 1, é da segunda ordem das dezenas. E aqui o outro número com que a gente vai fazer a operação é apenas o número 1, pertence à unidade, à primeira ordem aqui das unidades. Então a gente só
e vai somar unidade, ordem com ordem, né? Então, primeira ordem com primeira ordem, então 15 mais 1 dá 16. Esse é muito simples, né? 10 mais 15, tá? Dois algarismos aqui no 15. Veja, só tem um algarismo zero, portanto a gente não pode cortar, certo? Então, nesse caso, a gente faz a operação matemática de soma normal. Então, aqui nós temos uma dezena, né? Que representam 10 unidades, e aqui nós temos outra dezena, né? Que é formado por uma dezena, que é o número 1, e por 5 unidades. Então, somamos as dezenas para ficar mais fácil. 10 mais 10, 20, com mais 5, 25. Portanto, o resultado é igual a 25. Mais um exemplo aqui. Opa, nós temos aqui dois algarismos zeros e dois algarismos aqui que é o 15, né? Então, podemos cortar os dois zeros. E aí, resultado 115. Mais um exemplo. Cortamos dois zeros aqui. Então, 1, 0, 1 e 5 vai formar o valor 1015. Então, cortamos dois zeros aqui, né? Na realidade, vai sobrar 1 e o 0, 1 e o 5, né? Vão formar o resultado da soma 1015, certo? Está conseguindo entender como a gente faz esse cálculo rapidamente, né? Nos baseando pela quantidade de algarismos, né? Que tem um número principal, digamos assim, que está sendo somado com um número de base 10, e a gente observa a quantidade de zeros desse número de base 10. E aí podemos cortá-los, certo? Mais exemplos aqui. Agora, nós temos um número com 3 algarismos. Aqui é a mesma coisa, não tem zero, então eu vou somar normalmente, né? 216, certo? O próximo aqui, já aparece um zero aqui, mas acontece que eu tenho 3 algarismos aqui, então não posso cortar nenhum zero. Vou fazer a soma normal, né? Ou então somar aqui as dezenas, né? Que vai dar 225, né? Porque 10 mais 15, que são as dezenas, dá 25 e 225. Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho dois zeros, mas eu tenho 3 algarismos aqui. Mas aqui, como são dois zeros, não posso cortar ainda. Portanto, aqui eu vou fazer a soma normal. No caso, aqui é uma centena. Vou somar uma centena com uma centena aqui do número 215, porque aqui tem duas centenas, né? O número 2 aqui pertence à terceira ordem das centenas. Então, basta eu somar duas centenas, que dão 200, com mais 100, 300, portanto, 315. Próximo número. Agora sim. 1000, número de base 10.000, possui 3 algarismos aqui. Olha a quantidade de algarismos que tem aqui também coincide, né? Então, nesse caso, eu já posso cortar os algarismos. 0. Primeiro, segundo, terceiro. E aí eu vou escrever 1 e 215, que vai formar o número 1215. Então, essa foi mais uma característica da operação matemática de soma referente a esses números, né? De base 10, em que a gente pode cortar. Então, são números, no caso, são números pares terminados em 0, né? Ou não, começa pelo 1, né? Os de base 10, né? 1, 10, 100, 1000, e vai aumentando. E qual é a nossa técnica de cálculo? É cortar a quantidade de zeros, se existirem, em relação à quantidade de algarismos do número em questão. E chegamos no resultado rapidamente, sem precisar fazer cálculo de operação matemática em si. E um outro detalhe também, a gente pode também fazer a mesma coisa com números que não sejam de base 10, né? Por exemplo, podemos começar com 70, com 700, com 7.000, ou seja, são, nesse caso, números terminados em 0, tá? São números pares que terminam em 0. Então, não somente os de base 10, você pode usar a mesma técnica, certo? Então, essa foi mais uma aula sobre operação matemática de soma, explicando, né, o que eu chamo de soma notável, para que facilite o cálculo da soma, certo? É mais uma característica. No próximo vídeo, continuarei falando mais a respeito das características da soma, certo? Bom, amigo, vamos terminando a nossa aula de hoje. Procure rever essa aula. Procure acessar as aulas prévias, as aulas anteriores na descrição. Continue compartilhando.
dê o seu like. Obrigado.